Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, muito bom dia a todos. Hoje é sábado, dia 26 de fevereiro de 2022. Estamos no ar com o programa Conteúdos do Paradireito, pela emissora RCI-AM 1320, Rede Comunicadora Iguaçu, diretamente da cidade de Foz do Iguaçu, Paraná. Vamos lembrar que, segundo o verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, o Paradireito é a ciência aplicada aos estudos técnicos, paratécnicos, pesquisas e parapesquisas teáticas, do conjunto de normas, princípios e paraleis, das manifestações conscienciais ou pensionizações justas, íntegras e retas, conforme o fluxo cosmoético e sincrônico do cosmos, a partir do emprego correto da energia imanente, na vivência e paravivência da mega-fraternidade, porque o Paradireito é para todos. Estamos aqui apresentando o programa Conteúdos do Paradireito, eu, Thaís Oliveira e meu companheiro de rádio, o professor Eliel Queiroz, e temos a honra de receber a professora convidada Aden Rodrigues. A professora Aden tem graduação e mestrado em letras, com ênfase em linguística aplicada, bem como especialização em tradução português e espanhol e doutorado em estudos da tradução. Atualmente é professora universitária na Universidade Federal do Pampa. Conheceu a Conscienciologia através do voluntariado no IPC em 2014. Constituiu dupla evolutiva em março de 2015. É tenepsista desde abril de 2015 e docente desde julho de 2015. Sua principal linha de autopesquisa conjuga as especialidades comunicologia, seriexologia e autoconscienciometria. É verbitógrafa, produtora de artigos e coautora de livros conscienciológicos desde 2016. E o tema de hoje é o Colégio Invisível da Desperticidade e o Paradever do Intermissivista. Seja muito bem-vinda, professora, e agora eu passo a palavra ao professor Eliel. Bom, Aden, é uma satisfação estar aqui no programa Conteúdo para Direito, juntamente com os nossos ouvintes, né? E a temática de hoje é justamente trabalhar a questão da despeticidade e o paradever do intermissivista, né? E o paradever está muito imbricado e muito correlacionado com o paradireito. Então, é isso que nós vamos hoje, nesse primeiro modo, a gente começar a aprofundar um pouquinho isso. Você queria dar as boas-vindas aos nossos ouvintes? Então, bom dia a todos e todas. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, falando dessa temática que realmente sempre me chamou muita atenção, desde 2014, quando eu fiz os primeiros cursos da Conscienciologia. A condição de desperto, né, é uma meta que a gente persegue, pelo menos tentando aí dar o melhor de nós e buscar de uma maneira bem passo a passo, com tecnicidade, alcançar, né, trabalhando aí a nossa intraconsciencialidade. E eu estou aqui como representante, né, do Colégio Invisível da Despertologia, que é um grupo, nada mais nada menos que um grupo de pesquisadores, que justamente tem como meta aí estudar, aprofundar a desperticidade. Eu sempre brinco, né, para a gente desdramatizar um pouco, não somos despertos, mas a gente já consegue avaliar aí, né, tanto os perfis dos despertos que existem na CCCI, quanto também aquilo que a gente tem por meta mesmo, né? Então, você vai desenvolvendo a sua intraconsciencialidade e vai ganhando aí uma forma de reconhecer os seus traços, aquilo que você já melhorou, aquilo que você precisa melhorar, aquilo que você precisa adquirir, de novo, né, rumo a esse patamar do desperto, né, que a gente vai falar. E nada melhor do que isso para a gente poder correlacionar, que para mim tem uma íntima relação com os aspectos do paradireito. Bom, Ade, já aproveitando, né, nós temos uma abrangência na rádio de pessoas da Conscienciologia e que não é da Conscienciologia.
Então, para a gente começar esse bate-papo, eu gostaria que você explicasse a terminologia desperto, né? O que é desperto e qual a relação que você faz, né? Depois que você explicar o que é desperto, com a paradireitologia e desperticidade. Então, a condição de desperto, né, na verdade, é uma junção de palavras, né, que a gente chama desassediado, permanente, total, né, que a gente considera que é aquela consciência que já teria aí os seus 50%, e vamos relativizar um pouquinho, às vezes mais em alguns aspectos, às vezes menos em outros, mas ela já está ali no que a gente chama de um patamar mediano da escala evolutiva, né? Que vai lá do que a gente chama de pré-serenão vulgar, ali nos seus 25%, que é aquele que está bem no começo, ainda despertando para os aspectos da evolução, se preocupando aí com o todo, né? Não só com o planeta, mas com o cosmos, e se fazendo aquelas perguntas, por que estou aqui, de onde vim, para onde vou, até o que a gente considera o nosso modelo maior, que seria o serenão, que é o Homo sapiens sereníssimos, né, que é o 100%, né, aquele que já realmente consegue aí, podendo estar aqui nessa dimensão intrafísica ou não, né, ele já dá conta, às vezes até de um continente inteiro, né, quando consegue assistir. Vai ser uma palavra-chave aqui para nós entender o processo da assistência, ou seja, se desprender um pouco de si, do seu próprio ego, ou bastante, né, e conseguir realmente auxiliar a evolução de todos, inclusive dele mesmo, claro, né, mas é nesse sentido. E o desperto seria o 50%, esse que está no meio. Então, a gente fala que ele é desassediado na medida em que ele consegue manter uma homeostase, um equilíbrio, uma harmonia íntima, de modo a não se permitir mais perturbar, né? Se a gente pensar hoje, por exemplo, né, nesse contexto que a gente vive de pandemia, o quanto de pessoas que, claro, alguns com razão, né, assim, se encontram em uma perturbação que ela vai além da doença física, né? Às vezes ela está aí psicologicamente perturbada, mentalmente perturbada, e o desassediado, ele pelo menos ele tem essa pretensão, essa intenção, né, de estar ali bem equilibrado, justamente para estar aí exteriorizando as suas melhores energias, os seus melhores pensenes, que é outra palavra que a gente usa bastante aqui, que é pensamento, sentimento e energia, no sentido de realmente melhorar o ambiente e o para-ambiente, já que a gente também fala bastante de multidimensionalidade em que ele se encontra. Então, em outras palavras, ele já aprendeu a pedir menos para si e ajudar mais, né? Se dispor mais. Então, ele desassedia os ambientes, como a gente diz, ele está ali para trazer mais soluções do que problemas. Então, a tendência é a gente nós temos aí exemplos de despertos na CCCI, que inclusive o colégio está estudando esses perfis, né? A gente está aí pensando, é um projeto que a gente tem dentro do colégio, de verificar como é que essas consciências hoje que estão aí se autodeclarando despertos, como é que elas chegaram nessa condição, né? Qual é o melhor perfil, ou qual é aquele perfil com o qual eu mais me identifico? Então, a gente tem em torno aí de uns 20, quase 30 despertos já autodeclarados, através do programa PROAD, né, ou não, ou a pessoa realmente se autodeclara, mas ela tem essa avaliação dentro da comunidade, e ela consegue mostrar alguns traços de personalidade para o pessoal entender bem, ou de temperamento, enfim, que avaliados a gente consegue dizer, não, essa pessoa realmente, ela já tem um grau de autopacificação íntima, já tem um equilíbrio emocional, pensênico, né, do pensamento, das energias, a ponto de estar bem, mesmo em meio à situação mais caótica possível, porque aí ela tem uma coisa que a gente vai falar bastante aqui também, que é lucidez. Ela está sempre lúcida, com bastante discernimento para situações, ela consegue desanuviar situações, porque o que acontece numa situação caótica? A gente tem isso, a gente dramatiza muito, coloca muito emocional, e isso obnubila a nossa capacidade de interpretar os fatos como eles realmente são.
E o desperto estaria nessa condição de olhar e enxergar em meio a toda essa confusão, esse caos, né? Ele tem esse discernimento. Então, atingir esse estado de desperticidade para nós é uma meta muito importante, é um valor, né? E que realmente todos nós buscamos. Pode perguntar. Não sei se eu respondi. Não, sim, bacana, legal. Agora, você falou um termo que eu achei muito interessante, que é bom quem está ouvindo, entender melhor, que é a palavra autodesassédio, né? Isso. Desassediar. Isso deve ser, na verdade, a base da desperticidade do desperto, né? Ele não só se assedia com você, e também tem o processo de desassediar com relação aos outros. Então, você poderia explicar melhor o autodesassédio e que tipo de atitudes mais simples que a gente pode perceber quando a gente está assediado e quando a gente não está? E desassédio seria o contrário de estar assediado, né? Você podia explicar um pouquinho melhor sobre isso? Então, isso é o cerne de todo o processo do desperto, né? Eu estar desassediado, né? Por isso que a gente falou, desassediado permanente total, né? É um estado de uma consciência que já consegue permanecer em homeostase, em tranquilidade, em equilíbrio, em harmonia, diante tanto de situações, a gente está falando um pouco mais patológicas, mas também pode ser daquelas euforias exacerbadas, né? Ela consegue manter o discernimento. E aqui a gente geralmente costuma dizer, né, que não é simplesmente a pessoa ser fria ou calculista, não é isso. É a pessoa realmente estar bem com ela mesma a ponto de poder auxiliar os outros. Por exemplo, vou dar um exemplo bem cotidiano, assim, né? No trânsito. A pessoa não se assediar no trânsito é algo, assim, muito interessante, né? Por quê? Porque a gente está ali sob pressão psicológica, está dirigindo um veículo, então a gente está tendo que ter vários cuidados. A gente percebe que há outras consciências que não têm esse cuidado, que são bastante imprudentes, e a gente vê o quê? Agora aí vem a relação com o paradireito. Uma série de regras sendo transgredidas. Né? E o que a gente faz com isso, né? Então, para que a gente possa se autodesassediar até nessas situações mais cotidianas, em primeiro lugar, a gente precisa estar muito centrado na gente, né? A gente precisa se conhecer. O autoconhecimento, a autoexperimentação, como a gente usa bastante aqui, né? A autopesquisa na Conscienciologia, ela é fundamental, porque aí eu sei como que eu reajo numa situação dessa. Eu sei como que eu me coloco na defensiva, por exemplo, numa situação dessa. Se alguém bateu no meu carro, como é que eu reajo? Né? Se alguém, sei lá, a pessoa estava mexendo no celular e bateu, e aí? Como é que eu vou reagir com essas questões, né? Então, estar autodesassediado, em primeiro lugar, é estar centrado em si, não no sentido egóico, mas no sentido de você realmente estar se auto-percebendo o tempo todo, né? Num primeiro momento, para a pessoa que não tem esse hábito da autopesquisa, parece meio neurótico, eu sempre brinco na sala de aula, mas não é, é um hábito, como outro qualquer, eu ficar me observando as minhas reações, como é que eu ajo em determinadas situações, como é que algumas situações me tiram do sério, outras não, por que isso acontece, né? Se eu ficar minimamente atento a essas minhas manifestações intraconscienciais, como a gente costuma dizer, em qualquer atitude do dia a dia, eu vou começar a perceber o quanto que eu me autoassedio, o quanto que eu não me autoassedio. Então, quando eu falei ali da busca de soluções, por exemplo, né, a pessoa que é muito de conseguir resolver as situações, ela naturalmente, às vezes ela nem tem conhecimento de Conscienciologia, ela é uma pessoa que desassedia o processo, né? Então, ela já tem uma tendência a já ser autodesassediada a ponto de desassediar o processo. Então, em vez dela ir ali botar, usando bem uma linguagem bem metafórica, né? Dela botar mais lenha na fogueira, não. Ela busca a solução, ela busca conciliação, ela busca que as pessoas se entendam e que fique o melhor para todos, que é um princípio que a gente usa bastante na Conscienciologia. Então, esse desperto, ele é um desassediado na medida em que ele consegue ver mais além.
ele não fica preso na situação ou na emocionalidade, ele consegue buscar ali a conciliação, contentando a todos, claro, dentro do respeito aos direitos de cada um, mas não entrar na briga, né? Não se degladiar e piorar mais a situação. Ele busca soluções. Então, esse, por exemplo, seria um exemplo de se autodesassediar e desassediar o processo, né? A situação. Então, ele já está aí num exercício, às vezes até não muito lúcido, não muito consciente, de estar deixando a situação mais, como eu disse antes, homeostática, harmônica, que as pessoas busquem essa conciliação e, portanto, busquem a própria pacificação íntima, né? Que é o resultado desse estado mais homeostático de ser, de permanecer, de estar, né? Aden, o que você está colocando eu acho muito interessante, e aí a gente tem a nossa ortopensata de cada bloco. Eu acho que isso que você acabou de falar vai de acordo muito com o que tem na ortopensata, que eu vou dar uma lida agora, depois eu quero que você faça um comentário antes que a gente chame os comerciais, tudo bem? Ok. A ortopensata é Despertologia, é epígrafe, tá? Lectio Ortopensata, volume 1, página 508 a 509, tá? E ela fala o seguinte: vivendo na condição de mega bombeiro consciencial, o ser desperto há de colocar os jatos de água em todo o fogo de conflito interconsciencial e relaxar com as guerras das represálias, das vinganças e das interprisões grupocármicas. Você poderia comentar? Então, acho que essa palavra é fundamental, mega bombeiro consciencial, né? Aquela pessoa que chega para apagar o fogo mesmo, né? O que ela vai fazendo? Ela vai jogando ali um pouco de água nos focos mais, né? Naqueles mais complicados ali, que estão mais em chamas mesmo, e vai apagando o fogo. Que fogo é esse, metaforicamente falando? O fogo das emoções, dos conflitos que nós trazemos dentro de nós. Porque, como eu dizia antes, quando nós reagimos às situações, a gente está ali só no psicossoma, que é um dos corpos que a gente considera, né? O corpo das emoções que está exacerbado. Ao invés de manter a racionalidade, e racionalidade não é racionalizar, é realmente olhar a situação e sobrepairar a situação para tentar, de fato, achar a solução daquele conflito. Então, me parece que vem bem ao encontro do que eu vinha falando em relação a apagar o fogo mesmo, ali daquelas emoções mais exacerbadas. A emoção em si não é ruim, mas ela exacerbada, ela realmente nos obnubila, ela tira a nossa lucidez e a gente não consegue raciocinar e tentar resolver a situação da melhor maneira para todos. Então, acho que o desperto, ele já conquistou essa condição. Obrigado. Então vamos para os nossos comerciais. Thaís? Vamos fazer uma pequena pausa para os nossos comerciais e você que está nos escutando, nos acompanhe no endereço da rádio RCI AM 1320, no Facebook Sempre RCI e no YouTube da Paradireitologia. Lembrando que o Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito na RCI, Rede Comunicadora Iguaçu, dando prosseguimento ao bate-papo com a nossa convidada, a professora Aden Rodrigues. Professor Eliel? Bom, Aden, está muito interessante, né, as conexões e a questão, né, do paradever e do paradireito na melhoria, né, porque o paradireito ele envolve o grupo, né, então quando você se melhora internamente, se torna lá um candidato a desperto, no sentido de ajudar a todos e a si mesmo. Eu acho isso muito interessante o que você traz, e a correlação, né? A despertologia, que é uma ciência que estuda sobre essa condição do desperto, e a paradireitologia, que é um estudo também das consciências de um modo geral. E aí, nesse bloco, eu queria que você pudesse explanar um pouquinho sobre um estudo mais aprofundado de um termo na consciologia muito utilizado, que é justamente a cosmoética, né?
E quais os impactos da cosmoética na auto-manifestação desse intermissivista quando ele tem como meta chegar à desperticidade? Ok. Então, a gente, por condição de, vamos dizer assim, de proximidade, né, de termos aí da Conscienciologia, não tem como estudar nem o paradireito, nem a desperticidade sem a cosmoética, né? Então, pensando aí que a cosmoética, como o próprio nome diz, é uma ética para além, né, dessa dimensão física, é uma ética do cosmos, né, que leva em consideração o quê? A multidimensionalidade, ou seja, a gente entende na Conscienciologia que a gente vibra e vive, enfim, né, em várias dimensões. Então, a gente tem aí pelo menos essa dimensão intrafísica, que a gente está aqui agora sentindo, tocando, né, que é mais densa. A gente teria a dimensão, a dimensão energética, né, do corpo energético, a dimensão extrafísica, que seria aí a do psicossoma, que a gente falou um pouquinho no primeiro bloco, das emoções, né, basicamente, e a mental somática. Então, a gente não tem uma ética só intrafísica, a gente não leva em consideração só esse plano físico e as ações dele, né? E também, se a gente tem, por hipótese, que tem pelo menos essas 4 dimensões, a gente também tem, por hipóteses, outras vidas, tanto vidas passadas, vidas que não são intrafísicas, né, que também seriam vividas ações, enfim, manifestações, histórias e para-histórias numa dimensão mais sutil, que seria a dimensão extrafísica, e vidas futuras que viremos a ter outros corpos de outros gêneros, outras etnias e talvez até em outros planetas, por que não, né? Então, nós temos algumas hipóteses nesse sentido e a gente lida com isso. E quando a gente está falando de cosmoética, relacionando aí o processo do desperto e da paradireitologia, a gente realmente está falando de uma ética que vai além disso aqui tudo, né, desse intrafísico. Então, ali, se a pessoa tem minimamente uma base, né, de paradireito e de cosmoética, no caso lá, do acidente de trânsito ou do próprio trânsito, ela não vai ficar só olhando para as pessoas que estão discutindo, ou para a pessoa que bateu no carro dela, ou que infringiu alguma lei intrafísica. Ela já vai ali, e agora pegando bem a condição do desperto, né? Ela vai exteriorizar as melhores energias para que aquilo ali se resolva da melhor maneira. Então, ela já vai estar usando o quê? Uma outra dimensão, que é a dimensão energética. Ela vai pensionizar, ou seja, ela vai emitir um pensamento, um sentimento e uma energia mais equilibrada, mais cosmoética, mais do melhor para todos, como dizia o professor Eliel no primeiro bloco, né? Então, ela não vai pensar só no carro dela que está batido, ela vai pensar no prejuízo do outro, ela vai tentar ver qual é a melhor maneira de que saiam o mínimo, né, ali prejudicados possível, porque o prejuízo já aconteceu, o fato já aconteceu, né? Então, como que cosmoeticamente ela poderia pensar? Aquilo ali é uma consciência que também, né, por hipótese, tem aí mais de um corpo, né, vibrando em mais de uma dimensão. Talvez aquele acidente não tenha sido ao acaso, talvez ele venha repercutir alguma falta ali, às vezes até de cuidado. O desperto, ele tem muito processo da parasegurança, né, ou seja, a gente não considera assim só os atos da segurança aqui, sei lá, fechar a porta-chave, colocar uma cerca elétrica na casa, não. Ele também está preocupado com a parasegurança. Por quê? Porque nós estamos num mundo e nessas, levando em consideração essas várias dimensões, diverso. Tem uma diversidade de consciências que estão em diversos níveis evolutivos. Então, sim, nós teremos consciências que também querem o bem para todos, mas a gente tem aquelas que não querem. E aí entra o processo do adentrar o meu direito e o direito do outro. Se tem o direito para direito, como dizia o professor Eliel, né? Então, se eu estou ali naquele momento considerando um acidente, não é só o acidente físico, mas tudo que envolve também extrafisicamente. Então, quando a gente está falando de cosmoética, é essa ética mais ampla, em que eu vou considerar que aquela ali é uma consciência, que talvez não seja a primeira vez que estou me encontrando com ela, que aquele acidente talvez não seja por acaso. Eu começo a perceber coisas como a gente chama de sincronicidades. Será que eu não tive nenhum sinal anterior, que eu não prestei atenção
e que acabei entrando no acidente ali, o que será que eu deixei de prestar atenção, de cuidar, de segurar, né? Pensando na questão da segurança, que eu fiquei sem a lucidez suficiente para prestar atenção. Talvez eu pudesse ter evitado o acidente. Não ficar pensando nisso como uma neurose, assim, uma coisa, eu podia ter evitado, não. Mas lucidamente, fazendo uma análise racional e lógica daquilo ali. Então, eu vejo que a cosmoética, ela tem muito disso, né? Eu vou, sim, estar analisando, com certeza, os direitos e os deveres, né, conforme as leis humanas e, enfim, intrafísicas, mas eu levo para além. Eu quero saber o que tem ali. Por mais que, sei lá, o outro bateu em mim, qual é o meu grau de responsabilidade naquele momento? Por exemplo, é uma questão que eu posso levantar cosmoética naquele momento, né? Então, da gente pensar que tudo está interligado. De alguma maneira, tudo tem relação com tudo. As coisas realmente não acontecem por acaso. E a cosmoética, para mim, a Yaden, né, ela tem muito a ver com o fluxo do cosmos, ou seja, existe um movimento já cósmico, né, que funciona, um mecanismo, e que me leva a navegar, vamos dizer assim, por esse fluxo de uma maneira mais tranquila, mais equilibrada, mais homeostática, ou não. Eu fico andando sempre no contrafluxo, no sentido de estar me debatendo com conflitos íntimos e, por exemplo, acabar causando um acidente no trânsito porque eu não estava prestando atenção, porque eu estava, sei lá, fazendo alguma coisa totalmente desprovido de segurança ou para a segurança, como a gente falava. Não sei se eu compliquei mais ou se eu consegui explicar aí o processo da cosmoética. Não, tudo bem, Ari. Eu acho que tem uma coisa que eu acho que é importante, que eu acho que você vai tocar num ponto que é muito discutido dentro da paradireitologia, né? Que estuda justamente a questão do fluxo do cosmos, estuda o max-mecanismo interassistencial, ou seja, é uma complexidade, é um processo sistêmico que acontece na multidimensionalidade constantemente no nosso dia a dia. E aí, eu queria que você pudesse pensar que dentro do estudo da paradireitologia existe a vivência teática das leis evolutivas. A gente estava falando sobre leis, né? Leis do processo intrafísico, leis de trânsito, mas existem as leis evolutivas. E aí eu gostaria que, como que a gente poderia recuperar cons a ponto de vivenciar essas leis? O que você colocaria para os nossos ouvintes aqui? Como que eu posso colocar isso na prática? Como que eu posso colocar isso no meu dia a dia, essa vivência dessas leis evolutivas? Bom, lá no colégio a gente estuda bastante, né, a interferência, vamos dizer assim, dessas leis, porque assim, se a hipótese é que todos nós estamos interligados uns com os outros através dessa multidimensionalidade que eu falava antes, né, inevitavelmente eu vou estar interferindo, né, no que a gente chama de psicosfera, né, que seria esse corpo mais energético aí que interliga os outros corpos, no caso o corpo físico com o corpo psicossoma das emoções e com o mental soma, né? Então faz essa ligação. Então, naturalmente, o que o professor Eliel falou do fluxo do cosmos, ele nos interliga, é como se fosse uma grande rede, né, de interligações, porque estamos todos mergulhados na energia que esse fluxo gera, né? Então, para que ele se movimente, para que ele seja dinâmico, ele realmente está interligando a todos nós mesmos, assim, né? Não é só as consciências intrafísicas que estamos aqui agora, mas as consciências, aquelas que já não portam mais o corpo físico, porque dessomaram, porque morreram, né, perderam o corpo físico, estão na extrafisicalidade, mas também todos os outros seres, e aí a gente vai para a zooconvivialidade com os animais, para a fitoconvivialidade com as plantas, com a própria convivialidade com o planeta em si, né, e tudo isso de alguma maneira vai gerando aí, digamos assim, afetos, desafetos, atritos, não atritos, e aí tem várias leis que eu nem tenho competência para falar de todas elas, mas vou citar uma, né? Por exemplo, a lei de causa e efeito,
né? Quando a gente faz qualquer ação, a gente tem uma reação, né? A gente tem um efeito dessa ação. Então, o que o desperto vai buscar? Que essa ação seja o mais cosmoética possível, por isso que a gente falava na cosmoética, né? Para que ela reverbere de uma maneira mais homeostática possível, deixando aquele holopensene, aquele ambiente ali, tanto intra quanto extrafísico, porque as dimensões estão interconectadas, melhor possível para ele e para todos, né? Por isso que a gente fala no melhor para todos. Então, vivenciar, por exemplo, lei de causa e efeito, é estar antenado 24 horas por dia, e eu diria até quando se dorme, quando se projeta, né, na extrafisicalidade à noite, para que eu não esteja causando o que a gente costuma chamar de mais interprisão, ou seja, mais situações em que eu vou ficar presa ao outro. Não, eu deveria estar tendo ações, né, diárias, bem básicas, às vezes no meu dia a dia, de causar um bem-estar para mim e para os outros, né? Então, o que seria o efeito dessa causa, né, dessa coisa que eu quero manifestar e que faz bem para todos, que causa um bem-estar a todos, né? E causar bem-estar, a gente não está falando de prazer, né? A gente está falando do melhor mesmo. Melhor para o Eliel é uma coisa, o melhor para a Thaís é outro, o melhor para a Ada é outro, mas que essa conjugação, essa configuração de melhoras, de melhor, de bem-estar para nós os três, por exemplo, né, que estamos aqui, ela gere uma reação em cadeia, até vamos dizer assim, né, que beneficie outros, ou beneficie todos de preferência, né? Então é nesse sentido que a gente pensa ali. Quando eu estou falando da pessoa mediar um debate, uma discussão, ou até na casa da gente mesmo, né? Quando a gente vê alguns parentes ali que não se, sabe, aquela coisa que não se bica muito, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Mandar se dar as mãos, assim, obrigatoriamente, a pessoa não está nem afim, ou a gente pode ali estar exteriorizando as nossas melhores energias para que o campo se propicie que a própria pessoa fique mais lúcida e resolva por ela mesma, ter a própria iniciativa dela de fazer as pazes, de conversar com aquela outra pessoa, e isso ir reverberando no grupo familiar todo, né? Porque a gente vê pessoas se reconciliando, ela também causa uma reação daquela, até de espanto, assim, pô, olha lá, fulano está fazendo as pazes com Beltrano, né? Isso é uma ação, é uma reação causada por uma ação, que foi tomada como uma, digamos assim, uma postura, né, que essas pessoas tomaram naquele momento. E eu ali, que já domino um pouco as energias e já tenho uma pensilidade que eu já estou mais acostumada, eu posso estar melhorando isso, eu posso estar exteriorizando as melhores energias para que aquela reconciliação seja o mais autêntica possível, duradoura, né? Isso, por exemplo, seria estar colocando em prática esse processo tanto da cosmoética, né, quanto o professor Eliel falava da recuperação de cons, né, que o intermissivista traz aí de reconciliação, de autopacificação, de pacificação de conflitos, por exemplo, no grupo familiar, né, que a gente chama de grupo karma, né? Não sei se contemplei. Você está colocando uma coisa que eu acho que é bastante interessante, né, e eu acho que isso é importante, e dentro da Consciologia, o professor Boston colocava, no universo existe duas coisas, consciência e energia. Então, a consciência manipula essa energia. Então, quando você coloca esse aspecto, eu acho muito bacana para a gente se tocar nisso, né? Então, às vezes, a gente tem um conflito na nossa frente, e aí, quando a gente percebe que aquele conflito, com as nossas energias, sem precisar dizer uma palavra, as coisas começam a se ajustar, você começa a trabalhar tipo meio nos bastidores, né? Bastidores para quem não está percebendo energia. Para quem percebe a energia, ele percebe que alguma coisa mudou e aí, às vezes o desperto ele toma essa iniciativa por si só para poder resolver isso. Eu acho isso muito bacana o que está trazendo, porque são coisas sutis, mas que existem no nosso dia a dia. E aí eu vou então para a Pensata, para a gente fechar esse bloco. Eu vou ler a Pensata e aí depois você discute ou você coloca o seu ponto de vista dentro dessa Pensata, tá bom, Aden? Ok. A Pensata, Despeticidade, a epígrafe, tá? Lectio ad Pensata, volume 1, página 507. Ela fala o seguinte: depois de alcançar a condição da autodespeticidade teática,
A consciência lúcida, quando cosmoética, sustenta a interassistencialidade permanente. Você podia comentar? Então, lembra que lá no primeiro bloco eu tinha falado que a assistencialidade é uma palavra-chave para nós na Conscienciologia. E a assistencialidade aqui, novamente, vou repetir bastante esse princípio, é o melhor para todos, né? A gente buscar a melhor solução para toda e qualquer situação, de forma que as pessoas saiam beneficiadas, não na coisa do negocinho, do se dar bem, não, mas beneficiadas mesmo, né? Por isso que vocês falavam ali, acho que até a Thaís colocava no início, né? O para-direito, é o direito para todos, né? Então, quando a gente está numa condição de desperto, e a gente tem visto muito isso nos perfis que a gente está investigando lá no colégio, claro, naquelas metas que a gente está se predispondo, né? Cada um dos membros do colégio a alcançar, dentro dos seus níveis evolutivos e de desperticidade, que já vem conquistando, a gente procura colocar em prática. Então, quando a gente está falando de teática, não é só ficar lendo, teorizando e filosofando sobre o que é o desperto, mas é dizer assim, bom, essa pessoa desperta agiu assim, como que eu agiria nessa situação? E aí, quando você começa a pensar e refletir sobre isso, é muito interessante, porque, de novo, entra lá a lei da sincronicidade, aparecem situações interessantes que desafiam você, e aí você se testa, puxa, eu estou agindo como um desperto agora nesse momento ou não? E especialmente nas situações de assistencialidade, ou seja, quando eu preciso ajudar o outro. Às vezes eu tenho uma desavença, uma malquerença, não gosto muito da pessoa, e acontece alguma coisa que me mostra ali, me dá uma oportunidade de ajudar ela em alguma coisa. Como que eu faria? Como é que eu me comportaria? É muito interessante da gente pensar qual é a nossa teática nesses momentos. Muito bom, Adem. Então, agora eu vou chamar os comerciais, Thaís. Vamos fazer uma pequena pausa para os nossos comerciais. E você que está nos escutando, nos acompanhe no endereço da rádio RCI AM 1320 no Facebook Sempre RCI e no YouTube da Paradireitologia. Lembrando que o Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito na RCI, Rede Comunicadora Iguaçu. Estamos entrando no nosso último bloco, dando prosseguimento ao bate-papo com a nossa convidada, a professora Adem Rodrigues. Agora eu passo a palavra ao professor Eliel. Bom, Adem, infelizmente estamos chegando aí no nosso último bloco, muito interessante, né? As conexões dos conteúdos que nós estamos desenvolvendo até aqui. E aí nós vamos abrir esse terceiro, que eu acho que para as pessoas que estão nos ouvindo, se fosse fazer uma pesquisa, né? Que condutas seriam indispensáveis para o intermissivista alcançar essa desperticidade? Então, na sua visão de estudo até agora, quais seriam essas condutas indispensáveis para alcançar a desperticidade? Então, acho que antes de mais nada, só retomando aí, né, a definição de intermissivista, né, seria aquela consciência que, por mérito próprio mesmo, e nas suas seriexes, né, nas suas várias vidas anteriores a essa, ela acabou passando por um curso intermissivo, ou seja, aquele curso no extrafísico, antes de ganhar esse novo corpo físico, né, em que ela se preparou para vir para cá. Ela não veio, eu brinco muito com o pessoal na sala de aula, ela não veio aqui a passeio, né, não veio a turismo, né, ela veio realmente executar o que a gente chama de ProEx, que é uma programação existencial, bem pensada, bem planejada, tanto para recompor erros passados, né, que ela tenha, porventura, cometido, quanto para ter mais acertos, né, no sentido de
de realmente impulsionar a evolução de todos, de novo, né? O para todos, o direito para todos, né? E ela, então, vem com essa, digamos assim, ela às vezes não recupera muito bem esses cons, né? Ou boa parte dos cons, mas ela tem aquela intuição ali no fundo, ela vai retomando algumas coisas e ela faz isso. Então, ela tem uma meta maior, por exemplo, nós estamos falando aqui da dispersidade, né? É uma meta para muitos de nós intermissivistas, porque a gente quer, sim, chegar nesse estado de homeostase, de acalmia, de autopacificação íntima, a ponto de não mais, digamos assim, atrapalhar a evolução de todos, nem mesmo a nossa. A gente quer impulsionar, a gente quer melhorar esse planeta de fato, o cosmos como um todo. Mas a gente começa por nós mesmos, né? Eu acho que uma grande questão aí é começar pelo respeito a si próprio, né? O processo da autobenignidade, de você compreender a sua importância ali como mini peça desse maximecanismo todo evolutivo que a gente chama, né? Que todos nós, no qual todos nós estamos inseridos, é muito importante. O Desperta entendeu isso e está fazendo de tudo para melhorar-se e melhorar o seu entorno. Então, ele sempre vai buscar cosmoeticamente, né? Pedir menos para si, ajudar mais os outros, estar de alguma maneira predisposto, né, na assistência, como a gente dizia ali, para que as pessoas sejam esclarecidas a respeito disso, para que as pessoas tenham mais criticidade, autocriticidade, não no sentido de ficar apontando o dedo, muito pelo contrário, mas de entender os processos ali das relações, a convivialidade sadia, que é uma coisa que a gente busca muito lá no nosso grupo da dispersidade. A gente viu que a convivialidade é uma palavra-chave, né? Então, ali, por exemplo, a gente tem reuniões quinzenais e nós temos 2 horas de reunião. A primeira hora a gente chama de hora do desassédio. Então, todo mundo conta um pouco como é que foi a sua quinzena e a gente conversa rapidamente ali a respeito, damos, obviamente, feedback para as pessoas. E isso é de uma desassedialidade fantástica, assim, porque a pessoa realmente traz as problemáticas, vê se ela fez os enfrentamentos que ela mesma se dispôs e o grupo todo ajuda para que ela saia dali melhor do que ela chegou. Então, a gente brinca que quando termina a reunião, a pessoa não quer ir embora, né? Fica em euforia ali, porque se sentiu muito bem no grupo. Todos são afetos do passado? Não, às vezes nós somos desafetos do passado, mas naquele momento a gente está se ajudando, a gente está invertendo, né? Aquilo que a gente dizia no passado, talvez ali, porque éramos de tribos diferentes, de exércitos diferentes, agora a gente está unido junto por uma causa, a desperticidade. Bacana, muito interessante, Adem. Agora, tem uma situação que eu queria que pudesse fazer uma conexão e que a dispersidade, quando trabalhado de uma forma mais séria, né, interassistencial, com esse foco, você acha que isso interfere na reurbanização extrafísica e intrafísica ao você adotar essa postura de uma meta de ser um desperto? Você poderia fazer essa relação dessa reurbanização que pode acontecer tanto no intrafísico quanto no extrafísico, quando a pessoa quer alcançar essa tal desperticidade? Então, eu diria que o ser desperto, ele é peça-chave, né, nessa reurbanização. Então, retomando também o conceito de reurbanização, é aquela reforma, né, que a gente está fazendo, todos nós participamos dela, mais ou menos lúcidos, mais ou menos conscientes dela, de toda essa mudança pela qual o nosso planeta está passando. E essa mudança, obviamente, que, como disse o professor Eliel, é intra, mas também é extrafísica, né? Então, a gente está aí com várias patologias na sociedade hoje que se manifestam, que muitas vezes deixam algumas pessoas estarrecidas, elas são fruto dessas consciências que muitas vezes ficaram muito tempo no extrafísico sem ressomar, tipo pessoas que viveram na Idade Média e estão lá quantos anos sem ressomar, séculos, né? E agora elas ressomam nesse contexto aí ultraveloz, com toda essa tecnologia, com valores bem diferentes daquela última ressoma dela,
e ela então se debate num alto conflito muito grande, porque às vezes ela não consegue conectar as coisas. Então aí você vê as pessoas falando com ideias retrógradas, com coisas totalmente anacrônicas, como a gente diz bastante na Conscienciologia. E aí, o que o desperto faz nesse momento, né? É uma boa pergunta. Como é que o desperto lida com isso? Porque ele, muitas vezes, ainda tem alguma coisa lá do passadão dele, de vidas mais pregressas, que ele ainda traz. E quando ele se depara com essas situações, com essas pessoas, com esse holopensene, ou seja, aquele pensamento, sentimento, energia que é dos ambientes, hoje, intrafísicos, mas também extrafísicos, porque tem essa contrapartida multidimensional, ele realmente precisa fazer aquela autopesquisa, aquela autoanálise que eu falava antes, né? Estar atento, para não repetir os erros do passado e ainda consertar aquilo que não está correto. Mas não é consertar de qualquer jeito, né? É tentar entender o processo do outro, que é evolutivo, que está evoluindo tanto quanto ele aqui nesse planeta, com níveis diferentes, mas não assediar o processo. Lembra que a gente falava do autodesassédio, né? Então, o desperta, uma vez que ele consegue se autodesassediar, nessas ações cotidianas que a gente veio dando exemplos aqui, né, se desafiando diante de um desafeto, um familiar, um processo no trabalho, muitas vezes eu tenho desafios no meu trabalho, no dia a dia de convivência mesmo, de convivialidade com os meus colegas, e aquilo me desafia, às vezes eu nem sei porquê, mas eu tenho ali um negócio que aquilo sobe na garganta, como é que eu lido com isso, né? Então, assim, é se fazer perguntas mesmo, é olhar para si assim, por que eu estou reagindo assim? O que essa pessoa me causa? Sei lá, vamos supor que a situação fosse aqui, né? Por que o Eliel me causa, assim, essa coisa que eu fico meia né, antagônica, e a Thaís, que legal, Thaís, minha querida, parece que eu já conheço ela há várias vidas. Vamos supor que fosse essa situação aqui. Por que eu tenho isso? É se perguntar. A gente tem que desmistificar um pouquinho dessa coisa da desperticidade, que a pessoa pensa que é uma coisa lá adiante, eu vou alcançar a desperticidade daqui a 10 vidas. Não, é aqui e agora, desperticidade é aqui e agora, é nas minhas ações diárias, é em eu ver por que eu tenho esse probleminha ali com o Eliel, o que eu posso fazer, eu vou dar um mimo energético, a gente brinca, né? A gente vai lá, larga um chocolatezinho na mesa do Eliel, ele fica lá procurando, quem é que me deu? Aí daqui a pouco ele vê que sou ele, fica meio esquisito, assim, mas daqui a pouco já é uma maneira de eu ir me aproximando dele, puxando conversa, no início vai ser meio travado, o negócio daqui a pouco já tá dando certo, e assim eu vou, entendeu? Por quê? Porque, sei lá, no passado nós éramos, como eu disse, de exércitos diferentes, coisas, né, bem antagônicas, e hoje a gente está aqui junto, trabalhando no mesmo setor, às vezes, do trabalho, e eu preciso recompor. E aquela relação que eu tenho ali com a Thaís, né, pegando aqui o teatrinho que eu montei um pouquinho, ela já é mais cordial, mas por que eu não posso usar esses mesmos sentimentos, emoções, esse processo todo que eu uso com a Thaís, com o Eliel, e tentar ir limpando isso? Porque não vamos nos enganar, né? Existe o processo extrafísico também. Então, às vezes, tem uma galera extrafísica ali torcendo para dar errado o negócio. Por quê? Se eu e o Eliel mudamos as nossas atitudes, eles também têm que mudar. E eles têm que ressomar aqui, via Heuerbex, né, para poder recompor também com esses desafetos do passado e, enfim, buscar aí uma evolução para todos. Muito bom, Ade. Agora, uma coisa que eu achei interessante é quando você coloca essa questão da gente fazer diferente, né? O que vem na minha mente é que, por exemplo, a evolução ela tem um processo contínuo, né? E às vezes a gente precisa fazer certas atualizações com as pessoas, né? Quando você trouxe a representação, né? Que comigo não daria tão certo e com a Thaís estava dando super certinho, isso acontece no nosso dia a dia, tem pessoas que a gente tem uma certa proximidade e outras uma certa aversão, né? Uma certa querer ficar distante da pessoa. E aí você trabalha com uma coisa chamada oportunidade de reciclagem, né? Porque, de certo modo, isso você tem que reciclar. Porque com aquele que você se dá bem, é até mais fácil. Mas aquele que você não dá tão bem, alguma coisa dentro de você tem que ter essa reciclagem para você tentar fazer essa aproximação do outro, daquele que você não gosta. E aí, quando a gente entra num contexto de reciclagem, eu queria que você pudesse fazer, né,
um cotejo, assim, um entendimento que você entende de que modo o para-direito ele se insere nesse contexto reciclogênico, né? Ou seja, esse processo de que você tem que reciclar para poder lidar com as outras pessoas melhor. Você poderia aprofundar um pouquinho nessa visão? A questão da reciclagem, a gente traz esse termo, obviamente, da sociedade, né, aí que fala bastante em reciclar, né, mudar aquilo, ressignificar, trazer, atualizar as coisas, né, a gente também faz com a nossa intraconsciencialidade. Na Conscienciologia a gente trabalha bastante isso. Se eu estou me autopesquisando, se eu realmente estou levando a sério, se eu estou vendo essas minhas ações e reações no meu dia a dia, anotando, registrando, escrevendo, refletindo sobre isso, daí as nossas publicações aí, né, de livros, verbetes e artigos, como a Thaís citou aí no início, né, isso leva naturalmente a você, pelo menos, repensar o seu modo de ser e tornar isso uma coisa até prazerosa, né? Puxa, eu consegui hoje um sorriso do Eliel. Puxa, eu consegui amanhã que o colega fizesse um favor para mim espontaneamente. Por quê? Porque eu já consegui mostrar um outro lado, um outro viés, né, meu, que antes talvez nem aparecesse. Por quê? Porque eu sempre olhava com, sei lá, com uma carranca para o colega, não dava nem oportunidade dele se manifestar, eu já tinha um preconceito, né, uma visão pré-concebida. O desperta, ele tem, antes de mais nada, um atributo que a gente chama de abertismo consciencial. Então, ele está disponível e aberto, ele olha para o outro como se fosse uma tábula rasa, né? Ele não fica já trazendo preconceitos, ou pelo menos ele tenta filtrar, se ele tem preconceitos, para que ele possa enxergar a pessoa como ela realmente é. E a desperticidade é um pouco isso, né? A gente fala bastante de autenticidade. Quanto mais autêntica eu sou comigo mesmo, reconhecendo aquilo que não é legal, aquilo que é muito bom em mim e aquilo que ainda falta, que eu preciso adquirir, melhora a minha manifestação, porque fica mais clara as coisas. Por isso que a gente fala bastante em lucidez, tanto em relação à minha manifestação intraconsciencial quanto a do outro. E quando a gente tem essa autenticidade na convivialidade, isso potencializa muito a evolução de todos. Por isso aí eu vejo que entra bem o para-direito, né? Eu passo a entender o espaço do outro, eu passo a respeitar o outro, porque eu me respeito, porque eu entendo dos meus direitos, que não é aquele direito egóico só para mim, não. Eu entendo e consigo ter empatia com o outro, e ao invés de ficar invadindo todo o tempo. Então, se eu não tenho nem essa percepção de mim mesmo, como é que eu vou respeitar o direito do outro, né? Eu acho que a base começa por aí. Eu primeiro preciso me entender, me compreender, me conhecer, para também poder proporcionar isso para o outro. E aí a convivialidade ser mais realmente fraterna, mega fraterna, como a gente fala, de verdade, né? Não só como uma fachada, mas como uma ação real. Muito bom, Ado. Eu acho que é bacana isso aí. E aí nós temos essa pensata nesse último bloco, embora ela seja bem curtinha, mas ela tem um contexto bem interessante. Eu vou estar lendo isso aí para depois você comentar, e depois logo em seguida você entra na questão da despedida, tá? Okay. A epígrafe é Desperticidade, Lex do Pensato, volume 1, página 506. Ela simplesmente fala assim: desperticidade significa audácia. Então, realmente é um atributo bastante interessante no desperto, porque ele precisa sempre estar se auto-superando, né? O desperto, ele não está contente, mas não no sentido patológico, com a situação, com o patamar evolutivo que ele atingiu, ele quer mais, ele quer chegar, lembra que eu falava no primeiro bloco, nos próximos patamares ali na escala evolutiva, vocês podem acessar lá no site do ICGE, a escala evolutiva vai nos levar ao serenismo, que aí seria o 100%, né? Essa consciência evoluiu 100%. Então, ele vai estar sempre olhando para esses outros 50% que faltam. E, para isso, ele precisa ser audaz, ele precisa ser autêntico, ele precisa ir atrás de coisas inovadoras, de técnicas, para se autossuperar o tempo todo. Então, me parece que sim, o desperto, ele não é um acomodado, ele não se acomoda com 50%, ele vai atrás, ele corre atrás do processo evolutivo dele, sempre cada vez mais.
Bom, e aí você pode despedir, então. Ok. Então, pessoal, gostaria de agradecer muito essa oportunidade. Eu estou aqui novamente, né, como representante do colégio. Hoje nós somos 13 membros no Colégio Invisível da Dispersidade. Colégio Invisível porque nos encontramos, claro, existem encontros presenciais, mas por conta da pandemia não estamos tendo. Nós retomamos as atividades do colégio em julho de 2019, estamos fazendo agora, fizemos 2 anos e meio, né, de retomada, e é um grupo muito legal. A gente vai pedir aí para o pessoal que deixe depois os links. Nós temos a nossa página no Facebook, é só colocar Despertologia, né? Vocês encontram. A gente também está no Instagram e a gente também tem a nossa página Despertologia no YouTube, onde a gente tem vários vídeos com entrevistas de cada um desses pesquisadores, é um trabalho contínuo. E agora, em março, para que vocês fiquem atentos nas redes sociais, Facebook, Instagram, nós vamos ter o Desafio da Dispersidade. São 15 dias de desafios que a gente coloca proposições da dispersidade para que vocês participem, mandem suas opiniões e tal, e a gente disponibiliza materiais sobre dispersidade ali e geramos um bom debate que depois acaba tendo uma rodada através de um vídeo no YouTube. Ficam todos convidados. Muito obrigada, em nome do colégio, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço também a todos os ouvintes. E agora, Thaís? Chegamos ao final do programa e queremos agradecer a presença da professora Aden Rodrigues, aos espectadores e ouvintes que nos honraram com a participação. Também queremos convidá-los para, na próxima semana, no mesmo horário, acompanhar o nosso programa. Nos acompanhe no endereço da rádio RCI AM 1320, no Facebook Sempre RCI, e no YouTube da Paradireitologia, lembrando que o Paradireito é para todos.